Olá galera, agora dando prosseguimento com a segunda etapa, lembrando que a primeira etapa foi falado sobre virtualização, agora nessa segunda etapa vai ser falado sobre a programação. E nesse mini curso a gente vai englobar eu e o Carlos, né, sobre a virtualização e a programação no mesmo mini curso. Então aqui na segunda etapa eu vou falar sobre alguns conceitos básicos da programação, né, como o que é um algoritmo, um programa, o que são os comandos. Em seguida vem as linguagens de programação, que eu também vou dar uma explicada. E a gente vai trabalhar em cima do Python. Aqui nesse primeiro momento eu vou contar um pouquinho da história dele e de alguns comandos simples para que a gente possa estar aí executando alguns programas no Python. Agora aqui, algoritmo. O que é um algoritmo? Como está descrito aqui, é um conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Ou seja, é como se fosse, quer dizer, é uma sequência de passos ao qual você vai executar para realizar determinada tarefa. E citando um exemplo, a gente pode citar um exemplo aqui da quando você vai atravessar uma rua. Quando você vai atravessar a rua, você para em frente à rua, olha para a esquerda, olha para a direita e se não vier carro, você atravessa. Caso contrário, se vier, você espera o carro passar para depois atravessar. Ou seja, essa sequência de passos que você acabou de fazer, parar, olhar para a esquerda, olhar para a direita, para depois cruzar, é o que podemos dizer como um algoritmo. Aqui o programa. O programa é como se fosse um algoritmo, só que agora ele é empregado por um programador dentro de uma linguagem de programação, dentro de um ambiente adequado. E os que são os comandos? E o que são os comandos? Um comando é uma instrução específica de um programa de computador para a realização de determinada função. Ou seja, agora esses passos aqui, eles vão ser feitos por comandos que são pequenas instruções para a realização de um objetivo final, de como se fosse aqui conseguir cruzar a rua. Isso que os programas vão levar. Agora vamos aqui à linguagem de programação. Como eu falei aqui em programas que eles são os algoritmos, só que desenvolvidos dentro de um ambiente específico, esses ambientes específicos são as linguagens de programação. Existem várias no mundo. Existem o PHP, existe o Java, existe o C++ e existe o Python também. Aqui, linguagem de programação é uma linguagem formal que, através de uma série de instruções, permite que um programador escreva um conjunto de ordens, ações consecutivas, dados e algoritmos para criar programas que controlam o comportamento físico e lógico de uma máquina. Ou seja, ele vai criar programas para realizar alguma função que ele deseja. É assim que são feitos os aplicativos, são feitos os programas de computadores. Vamos agora no Python, que é onde a gente vai trabalhar mais em cima aqui nesse mini curso. O Python. O Python aqui eu trouxe uma historinha só para fixar, né? Para não passar batido. Que ele foi criado no final dos anos 80 por Guido Van Rossum. Gente, desculpa se não estiver dando de ver direito aqui, mas é por causa da tela de fundo. Mas enfim, foi criado por Guido Van Rossum, não sei nem se eu estou pronunciando certo, no Centro de Matemática e Tecnologia da Informação, na Holanda, como sucessor da linguagem de programação ABC. Aí, o nome da linguagem vem do gosto de seu criador pelo humorista britânico Monty Python. E o Python é uma linguagem de programação interpretada cuja filosofia enfatiza uma sintaxe, favorecendo um código legível, além de ser grátis. E é uma linguagem muito fácil de você aprender, ainda mais para pessoas que estão iniciando agora. Aí aqui a gente vai ver alguns comandos básicos para você estar realizando
seus primeiros programas no Python. Dentre eles tem as variáveis, tem os operadores numéricos e a conversão de tipo. O que são as variáveis? As variáveis são como se fossem pequenas caixinhas que alocam informações. Ou seja, é como se fosse uma caixa mesmo e você coloca alguma coisa dentro dela. Igual aqui nesse exemplo. A variável você pode declarar qualquer nome nela. Aqui eu coloquei XJ, mas pode ser PN, um nome, número ou qualquer coisa assim. E esse sinal de igual na programação ele não significa igual, ele significa contém. Ou seja, essa variável XJ contém o número 35. Aí aqui eu criei outra variável chamada FF. Nessa variável aqui, ela contém o número 1000. Ou seja, FF contém o número 1000. Isso que são variáveis. São caixinhas que contêm números para você estar usando no decorrer do código. Mais pra frente vocês vão entender mais para que elas servem. E os operadores numéricos. Esses operadores numéricos são muito utilizados também. E como a gente usa normalmente, só os que são iguais ao que a gente está habituado a ver é o sinalzinho de mais, de soma e o de subtração. O resto, como de multiplicação, ele é dado como uma estrelinha. Da divisão, ele é dado como uma barra. E da divisão inteira, o que seria essa divisão inteira? Quando você tem uma divisão, provavelmente se os dois valores for um número ímpar, o resultado vai dar um número ímpar, um número provavelmente com vírgula. Então, essa divisão inteira vai mostrar só os dois primeiros dígitos e o que tem atrás da vírgula ele não mostra. Já essa divisão de resto, já o resto da divisão, quer dizer, que é dada por um sinal de porcentagem, ela é correspondente a só o que vem depois da vírgula. Entenderam a diferença? Esse primeiro, a vírgula não aparece, o que tem da vírgula para lá não aparece, e o segundo só aparece o que vem da vírgula para lá. Já de potenciação, que é, vou citar um exemplo de 3 elevado ao cubo, 3 elevado ao quadrado, é dado por essas duas estrelinhas, uma do lado da outra. E também temos os tipos de conversão. Esses tipos de conversão vocês vão entender um pouquinho mais pra frente quando eu for estar realizando o código. Mas assim, aqui ó, como a gente tem na matemática, a gente tem os números reais, faz parte dos números reais, dos números inteiros. E aqui a gente tem a mesma colocação. Esse int aqui quer dizer inteiro, os números inteiros, como 1, 2, menos 1. Já esse float aqui está destinado àqueles números com vírgula, 1,5, 3,4. Já esse str, são as strings, ele é destinado a cadeia de texto, ou seja, para mensagens assim, não envolvendo os números. E esse booleano, booleano, ele é usado para só declarar se a mensagem é verdadeira ou falsa. Estamos aqui agora no ambiente já, né? E agora a gente vai dar continuidade dentro da máquina virtual. E nessa máquina virtual, como o Carlos já tinha falado na etapa 1, foi instalado o Ubuntu, né? E aqui a gente vai dar prosseguimento às atividades de programação. Me desculpe pela forma que eu estou gravando pelo celular, é que não deu para me colocar gravando a tela mesmo, né, por dentro, por conta que a entrada de áudio tá ruim e não tinha como eu gravar minha voz. Mas o que importa é o conteúdo, né? Então, aqui você entra no terminal, primeiramente. Como acessar o terminal? No Ubuntu, você vem aqui nesses 3 pontinhos e escreve aqui, terminal, que ele vai aparecer. Aí, como você sabe se tem o Python se o Python já veio instalado nele? Você pega e digita sudo Python
Python, aí dá um espaço, eita, sudo, apaga esse negócio aqui, aí, sudo, Python, você dá um espaço, 2 traços e version. Aí agora você dá enter. Aí ele vai pedir a senha, porque esse sudo é para você acessar ele como administrador. Aí vai pedir a senha. E eu errei minha senha. Pera, deixa eu tentar de novo. Agora foi, olha lá, ele mostrou que a versão do Python que tem é 2.7.1. Mas a que a gente vai trabalhar aqui é a 3, a versão 3 do Python. Então, como é que a gente sabe se ele está instalado aqui? Digita o mesmo comando. Só que agora você digita Python 3 ali, espaço, 2 traços e version. Assim, ó. Olha lá, ó, ele mostrou que a versão que tem ali, que tem a versão, né, 3.8.2. E agora como é que a gente vai fazer para treinar nossos programas? Agora, para a gente treinar, a gente vem aqui no editor de texto. Qualquer coisa, se você não achar o editor de texto, você vem aqui, digita editor, que ele vai aparecer. Editor de texto. Estamos aqui no editor de texto. E agora a gente vai... É aqui que vai ser feito os códigos. E esses códigos vão ser rodados aqui no terminal. Como o primeiro código que a gente vai fazer um clichê na área da programação, que sempre todo mundo faz. Esse primeiro aqui ele tá feito, né? Vamos fazer, se você puder fazer aí da sua casa, é bem melhor para poder estar absorvendo conhecimento. Vamos fazer ele escrever na tela Olá Mundo. Então a gente escreve print. Entre esses parênteses a gente coloca aspas. E esse print serve para quê? Ele serve para mostrar na tela, ou seja, mostrar no terminal quando o arquivo foi executado. Então vamos lá. Olá Mundo. Olá Mundo. E essas aspas? Tudo que vem dentro das aspas vai ser considerado, vai ser mostrado lá onde vai ser rodado o programa, ou seja, nesse caso aqui no terminal. Então tudo que for dentro das aspas, ele só vai ser mostrado, não vai executar nem nada, só para mostrar uma mensagem no terminal. Aí aqui eu já tinha salvado, né? Mas vamos salvar aqui. E lembrando que o nome você pode colocar qualquer um, mas tem que ser .py para poder rodar. Aí agora você vem aqui no terminal, você digita sudo Python 3, que é o caso, né? Aí o nome do arquivo, no caso ali, arquivo 01.py, não pode esquecer. Aí você coloca para rodar. Olha lá, Olá Mundo. Parece ser bem não que seja besta, mas que o programa seja bem simples, mas essa é a intuição. Agora a gente vai colocar em prática as variáveis agora. Vamos aqui no outro documento, esse aqui sem título. Agora a gente vai colocar as variáveis em prática. Lembrando que variáveis são caixinhas que armazenam alguma coisa, falando assim de grosso modo, né? Aí vamos colocar o nome da variável. G, a primeira variável, você coloca, pode ser qualquer um nome ou só uma letra, um número. Aí o sinalzinho de igual, que é que ele significa contém. Já que vamos fazer uma conta, a gente vai colocar um valor aqui, 18. Vamos criar outra variável, K. K contém que número? 55. E como é que a gente vai fazer para somar esses números?
a gente pode fazer essa operação dentro do print, ou se não, fazer outra variável. No caso, eu vou fazer outra variável. Uma M contém G mais K. Tá, e agora como é que a gente faz para escrever na tela? A gente adiciona o print. O print, não esquecendo dos parênteses. Aí vamos colocar um pequeno textozinho. A soma dos dois algarismos é dois pontos. Aí tá, isso aí é o que ele vai mostrar. Aí eu vou ensinar outra coisinha para vocês que eu não falei ainda, que é o uso dessas chaves. Para que essa chave? Essas chaves é acompanhado de ponto format. É um comando que você coloca mais facilmente os valores dentro da cadeia de texto ali, dentro do que vai ser mostrado. Ou seja, eu vou colocar a variável m aqui dentro. Se fosse mais variável, se eu colocasse mais cadeia de texto aqui, mais cadeia de texto não, mais chaves aqui, eu poderia colocar só vírgula aqui, mas como não vai ser preciso, só assim já basta. Aqui você coloca qualquer nome que você quiser. Eu vou estar colocando o nome aqui, não esquecendo desse PY. Salvou, ok. Então já coloquei o código aqui, tudo, não esquecendo do ponto PY. E olha aqui. E foi isso. Esse foi nosso tutorial.